Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Papo de SST. Voltei aqui para falar um pouquinho mais sobre o PGR com vocês. Então a gente vai fazer na prática aí, como eu falei no vídeo 1, um inventário de riscos e um plano de ação no Excel, mostrando para vocês aí como que a gente vai integrar essas duas coisas, né, dentro do Excel para a gente ter um controle bem legal, tá bom? Então vou voltar aqui na onde nós estávamos na aula passada. Então, estou aqui na norma, então a gente já falou sobre esses itens aqui, tá bom? Então, não vou focar nisso aqui agora. Eu só vou mostrar mais uma coisa para vocês, que é importante sempre mostrar a fonte, tá? Então, eu estou utilizando uma base, tá? Para vocês saberem aí, nesse site aqui, ó, Ferramentas da Qualidade, tá? Que é um site que tem muitas coisas bem bacanas aí sobre gerenciamento e tudo mais, que é até essa moça aqui que é a autora, Bianca Mineto Napoleão, tá bom? Então eu indico vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês entenderem um pouco mais aqui. Eu não vou focar muito no que é isso, o que é aquilo, a gente vai focar em fazer o programa, tá? Se vocês tiverem interesse em entender um pouco mais sobre como funciona, como que é a questão da matriz de risco e tal, por que ela tem que ser feita assim, como que eu uso uma base e tal, a gente pode falar isso em um outro momento, em um outro vídeo. Nós vamos focar aqui, na verdade, somente na elaboração aí do PGR, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é relacionado à seleção da matriz. Por questão de tempo, pessoal, eu poderia usar diversas matrizes aqui, mas por questão de tempo eu vou usar aquela que está no meu PowerPoint aqui, tá? Então, eu vou usar essa aqui como básica, então vai ser uma planilha bem básica, mas como eu estou ensinando vocês a fazerem, vocês podem pegar uma coisa mais complexa. Então, aqui é uma matriz que eu vou estar utilizando, uma matriz 3x3, simples, tá? Mas vocês podem usar uma matriz 5x5 e por aí vai. Quando eu falo matriz 3x3, só para quem não entende nada de matriz, para não ficar boiando aí, eu vou explicar o seguinte. Nessa matriz, ela vai ter a probabilidade e vai ter o impacto, ou a consequência, tá? E aqui ele tem 3 tipos de probabilidade e 3 tipos de impacto. É por isso que é uma matriz 3x3. Então tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Então 3 linhas, 3 colunas. Então por isso que é uma matriz 3x3, beleza? Então o primeiro passo que nós temos que fazer é desenhar essa matriz lá dentro do Excel, que é o que nós vamos fazer agora. Então eu vou vir aqui no meu Excel, vou criar um novo arquivo, certo? Então criando esse meu novo arquivo, eu vou dar uma olhada, uma espiada aqui na matriz. Então ela tem ó, alta, média, baixa, que é a probabilidade. Então eu vou colocar aqui ó, alta, média e baixa, que é a probabilidade, tá? Então eu vou selecionar isso aqui daqui a pouco. E aqui na parte de baixo nós temos aí o insignificante, moderado e catastrófico. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Insignificante, moderado, catastrófico. Vamos ver se é isso mesmo. Se for isso aí, moderado, catastrófico. Beleza. Então aqui nós estamos falando de impacto e aqui nós estamos falando de probabilidade. Pessoal, até aqui tá tudo, tá tudo bagunçado, Daniel, não tô entendendo nada que você tá fazendo. Eu só tô puxando as informações, eu tô literalmente copiando essa matriz aqui, tá bom? Então vamos lá. Para ficar mais organizadinho, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, selecionar aqui, ó, selecionar a coluna inteira, ó, C, D e E. Eu vou arrastar as 3 pro lado junto, ó. Então, arrastando as 3 pro lado, tá vendo? Ó, se ela couber dentro da célula, fica fácil. Eu seleciono os 3, coloco para alinhar centralizado e alinhar ao meio, beleza? Essa célula aqui eu mesclei ela, então ela vai ficar dessa forma aqui. Essa aqui a mesma coisa, tá? Então a gente vai colocar centralizado e aqui. Essa aqui que eu mesclei, eu quero que ela fique deitada, igual tá lá na tabela. Então eu vou clicar nesse AB aqui, tá? Nesse AB eu vou colocar girar o texto para cima. Então ele ficou aqui, ó, probabilidade, beleza? Então, basicamente, era isso que a gente tinha que fazer para desenhar ela. Agora, vamos colocar ao centro aí todos os itens. Ó. Então, baixa, baixa e baixa, que são os verdes. Então, aqui ó, vai ser baixa, aqui vai ser baixa e aqui vai ser baixa. Pessoal, eu não vou focar aqui neste vídeo o que é uma matriz quantitativa, o que é uma matriz semi-quantitativa,
mas eu sugiro que vocês busquem aí para vocês entenderem o que é uma matriz quantitativa, o que é uma matriz semi-quantitativa, porque isso faz diferença, tá? O que eu posso dizer, basicamente, é que a diferença entre elas é que uma ela usa textos, né, que é o nosso caso aqui, então eu estou escrevendo aqui, e outra ela usa números, tá? Então, o número 1, 2, 10, 20, então ela faz uma classificação por números, não por letras, como eu estou colocando aqui, baixa, média, por aí vai. Tá bom? Então, basicamente é isso, mas eu não vou focar isso nesse vídeo aqui, senão a gente vai tomar muito tempo, tá? Então, eu estou colocando aqui todos os textos que tem lá na tabela, vou pintar as células basicamente da mesma cor lá, certo? Então, voltando aqui, eu vou fazer mais essa alta aqui para a gente finalizar a nossa tabela. Então, alta, vou dar um Ctrl C, colar ela aqui e colar ela aqui, beleza? Essas aqui elas estão vermelhas, então eu vou pegar esse tipo de vermelho aqui. Eu poderia pegar esse aqui que é mais forte, pegar esse aqui que é mais forte para ficar legal, tá? Vou selecionar tudo aqui, vou colocar centralizado aqui, vou colocar tudo em negrito e vamos ver como é que fica se eu deixar isso aqui em branco. Ah, ficou bacana, então beleza, então eu vou deixar assim mesmo. Vou selecionar tudo isso aqui, vou colocar uma borda aqui, tá? Para ficar bem divididinho, para eu saber certinho do que se trata. Vou colocar a borda aqui também e vou colocar uma borda aqui. Aqui, pessoal, eu fiz no canto, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou inserir uma coluna aqui e vou diminuir essa probabilidade aqui para ficar mais curto. Putz, ficou pequeno aqui, eu vou dar um diminuir aqui, vou centralizar ela também, beleza? Vou fazer o seguinte agora, pessoal. Aqui ele tem essa tabela aqui. Então, essa tabela ela é exatamente igual esta daqui, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar isso aqui. Vou deixar em branco aqui também, para não atrapalhar na nossa tabelinha aqui, beleza? Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar essa tabela aqui. Vou colocar o nome dela aqui, vou renomear ela como dados, tá? Porque vai ser aqui dentro dessa planilha aqui que eu vou colocar todos os meus dados, tá bom? Então, isso aqui, tudo que eu fiz são dados e esses dados, eles vão ser utilizados aí em algum outro momento, tá bom? Então, ó, vou até colocar aqui, ó, vou selecionar tudo aqui, vou escrever matriz quantitativa de riscos, beleza? Então, o primeiro passo é esse aqui, pessoal. Desenhei aí a minha matriz, né, que vai ser a base para todo o meu PGR. Então, isso é muito importante você fazer, porque você vai precisar dessa matriz aqui. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a matriz. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar o inventário. Então, eu vou dar adicionar aqui uma nova aba. Nessa aba aqui eu vou renomear ela e vou colocar inventário. Depois que eu fizer essa questão do inventário, o que eu vou fazer aqui para ficar legal? Eu vou fazer a seguinte forma. Eu vou clicar aqui em layout da página. Dentro do layout da página eu vou colocar aqui, ó, orientação e vou colocar isso como paisagem, tá bom? Por que eu vou colocar como paisagem? Vocês já vão entender. Aqui fez um tracejadinho, não sei se dá para ver aí, mas tem um tracejado aqui, tá? Eu vou clicar aqui, ó, na parte de layout da página. Quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar o layout da página deitada, tá? Por que vai ser importante isso aqui para mim? Porque eu vou precisar disso aqui depois. Eu vou até escrever aqui, ó, inventário de riscos, certo? Então, eu vou deixar isso aqui. Depois a gente vai mexer nessa questão aqui. Agora eu não vou focar nisso. Não vou focar muito nisso aqui agora, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui dentro deste inventário de riscos? Então, primeiro ponto, eu vou desenhar ela toda aqui nessa parte aqui para ficar fácil de vocês verem a folha, tá? Geralmente eu não faço assim, eu faço por aqui, né? E eu consigo orientar pelas linhas aqui, mas eu vou fazer aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, é o item. O que seria o item? Cada número, né? Cada coisa dentro da matriz vai ter um número. Então, item 1, item 2, item 10, item 20 e por aí vai, tá? E aí, eu vou colocar dentro desse item, eu vou colocar aqui, ó, o setor. Então, esse item está em qual setor? Então, está no setor A, B, C. Aqui vai ter a área, certo? Opa, escrevi errado aqui, faltou a área. Beleza?
Aí dentro da área, o que eu vou precisar dentro dessa área? Eu vou precisar do risco, né? Eu posso colocar aqui, se eu quiser, o perigo, né? A fonte, o risco, beleza? Qual que é a probabilidade de ocorrer isso? Qual que é a consequência? Beleza? Aqui eu vou colocar classificação. Fiquem tranquilos que tá... Nossa, Daniel, tá colocando um monte de letra uma na frente da outra. Fica tranquilo que isso aí a gente vai resolver já já, tá bom? Então, basicamente, o que eu fiz aqui, ó, vamos voltar para cá. Eu fiz isso aqui, ó. Então, se eu selecionar tudo isso aqui, eu consigo dar um espaçamento maior aqui, ó, classificação. Beleza. Aqui, ó, eu vejo que o setor ele tem que ser maior, certo? A área ela tem que ser maior. O perigo e o risco não precisam ser tão grandes assim. A probabilidade e a consequência tá ok. E a questão da classificação tá ok. Eu vou diminuir o item aqui, tá? Pessoal, eu não vou focar muito em várias coisas aqui. Eu vou focar nisso aqui. Depois a gente vê o resto. Eu vou selecionar tudo aqui. Colocar centralizado. E colocar ao centro aqui tudo. Então ele ficou assim, dessa forma. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o item. Qual setor esse item pertence. Qual que é a área. Qual que é o perigo. Qual que é o risco, qual que é a probabilidade, qual que é a consequência e qual que é a classificação, tá bom? Eu não sei se vai ficar bom do jeito que está aqui literalmente na hora de preencher, pode ser que a gente consiga melhorar um pouco mais isso aqui, mas eu não vou focar isso agora. Para a gente terminar esse vídeo, eu vou fazer uma coisinha que é o seguinte, eu vou selecionar isso aqui tudo, vou colocar para baixo aqui, duas para baixo ou mais, tanto faz, tá? Se for uma só já é o suficiente. Vou formatar isso aqui como tabela. Eu vou selecionar um estilo de tabela aqui. Então, vou selecionar esse estilo aqui, ó. Vamos pegar esse azulzinho aqui, ó, que as linhas são brancas. Ele vai perguntar se eu estou de acordo aqui. Eu dou um OK. Pronto, ele fez isso aqui. Putz, Daniel, ó, ele pegou e deixou tudo o que eu escrevi aqui em cima para baixo. Eu clico na coluna inteira, dou um Ctrl C. Clico na coluna 1, dou um Ctrl V. E aí eu excluo essa aqui, ó. Excluir. Pronto, agora ficou tudo aqui em cima. Beleza? Então... É importante isso aqui, tá? Eu só gosto de ajeitar da seguinte forma. Então aqui, ó, o item ficou próximo ali. Eu vou pegar e vou colocar ele pro canto aqui, ó. Orientação no canto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para todos aqui. Eu coloquei centralizado, mas eu vou orientar no canto para ficar fácil de identificar o que é cada coisa aqui, ó. Então vamos lá, vou colocar isso aqui um pouco para cá. Então coloquei todos aqui do jeito que eu queria. Tá, pessoal? Então, isso é muito a critério. Eu coloquei azul aqui, mas vocês podem usar qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Um detalhe muito importante, só para a gente terminar essa aulinha aqui, né? Esse treinamento que eu estou passando para vocês de como montar um inventário de risco, é importante falar o seguinte. Eu estou utilizando aqui o Office 2019, tá? O Excel do Office 2019. Vocês podem estar utilizando aí um Excel um pouco mais antigo, ou 365 e tudo mais. Não tem diferença, tá, pessoal? Assim, de como você vai fazer ou não vai, porque essas ferramentas que eu usei até o momento, ela existe em todos os Offices que já foram lançados. O que vai ter de diferente é o seguinte, talvez o layout mude, talvez o lugar que eu cliquei aqui não seja o mesmo lugar que vocês vão ter que clicar aí literalmente. Mas se vocês tiverem qualquer dificuldade, manda aí nos comentários que eu tento ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, se você gostou, deixa o like aí. Curta e compartilhe esse vídeo com os colegas aí, com os profissionais de segurança que também estão buscando aí formas de fazer um inventário de riscos. Então isso aqui é só uma ideia, tá, pessoal? Isso aqui não quer dizer que é a regra, tem que ser dessa forma, não. Isso aqui é uma ideia que eu estou colocando, uma das formas de fazer, tá bom? Que vai ser útil aí para algumas pessoas, mas para outras pode não ser tão útil assim, tá? Mas isso aí é a intenção de ajudar vocês, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo.